A paz e a graça, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para comentar, para meditar em uma palavra que Jesus deixou a nós, falou aos seus discípulos, à sua igreja, e fala nos dias de hoje. A sua escolha àqueles para fazerem parte de ministérios na terra, para propagar o Evangelho, anunciar o Evangelho da graça. E eu quero comentar alguma coisa dirigido pelo Espírito Santo com relação a isso. Abra a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 15, o qual está escrito no verso 16, dessa maneira: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Muitos dizem que essa passagem é a chamada de Deus à humanidade, mas não é verdade. Essa chamada aqui é específica para as pessoas, para os homens e mulheres nessa terra, para fazer a obra de Deus, para divulgar o Evangelho, como a sua igreja foi chamada e escolhida, como os seus discípulos, ainda chama a cada um de nós. Mas eu quero destacar aqui algumas coisas que nós precisamos levar em conta. Jesus diz aqui que Ele nomeou, que Ele é que nomeia. Ministério vindo do céu é Deus, é Jesus que nomeia. E Ele diz que é para nós, que eu estou incluído nisso. Dei muito frutos. E o nosso fruto deve permanecer, quer dizer, frutos de justiça, frutos de fé, frutos da verdade, para que em tudo que, em nome de Jesus, quando pedirmos, Ele nos conceda através do seu Pai. Dar bons frutos é um dos itens que nós temos que tomar cuidado. Esses frutos não é as obras da carne, mas sim os frutos do Espírito, a qual nós temos que dar bons exemplos às pessoas que nos conhecem. Mas eu pergunto a você que é um pregador, você que sempre está pregando alguma coisa na tua igreja, você é um homem e uma mulher que dá bons frutos, bons exemplos? Porque se isso não estiver acontecendo, aí entra em vigor na tua vida, na prática, um ditado que diz assim: faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Quer dizer, a pessoa, o que ela fala, a fala dela é de conhecimento, é de instrução, é de sabedoria, mas as suas obras não valem nada, porque ela está no erro, ou essa pessoa está no erro. E quem conhece você, se você está nessa situação, dentro desse contexto, nem Deus terá compromisso contigo,
porque tu estás falando uma coisa, mas está praticando outra. Isso é a hipocrisia dos pregadores nos dias de hoje. O livro de Romanos, no capítulo 2, no verso 3 diz assim: E tu, ó homem que julga os que fazem tais coisas, cuida de fazendo-a tu, escaparás do juízo de Deus? Veja que se eu estou pregando isso contra esse tipo de gente, esse tipo de pessoas que está cheio no mundo, e que se eu fizer a mesma coisa que eles fazem, como eles estão fazendo e fazem, eu também não escaparei do juízo de Deus que virá sobre nós. E a palavra de Deus diz que o julgamento começará pela casa de Deus, pelos domésticos, e o rigor será muito duro para aqueles que conhecem a verdade, mas não praticam a verdade. Até pregam, até ajudam as pessoas pelos seus conselhos, mas a vida deles mesmos não são perfeitas, e o juízo para esses, como para mim que estou pregando isso, se eu prego e não faço conforme o que está escrito, para mim e para todos que ouvem isso, será muito duro. Então, o chamado que Jesus fez e faz até nos dias de hoje é muito rígido, porque quem faz a coisa errada sabendo da verdade não vai escapar desse juízo. É duro a palavra, mas é necessário. Os judeus, na época passada, eles foram chamados a atenção pelo que eles praticavam, pregavam, mas não praticavam, eles julgavam, eles adulteravam, mas eles se achavam os guias dos cegos, eles se achavam os donos da verdade, mas eles não atentaram para essa regra que o Evangelho impõe sobre a humanidade, principalmente sobre aqueles que são escolhidos para ser pregadores, para serem evangelistas. E há um juízo, há uma situação o qual os judeus faziam no passado e hoje é feito a mesma coisa pela própria Igreja de Cristo. Está escrito aqui, abra a tua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 2, no verso 21 e 22, que diz assim: Tu, pois que ensinas a outro e não ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas. Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras. Tu que abominas os ídolos
cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei e desonras a Deus pela transgressão da lei. Quer dizer, muitos que pregam que não devem adulterar, mas estão adulterando. Muitos que dizem e pregam que não devem roubar, mas roubam. Muitos que pregam e dizem que não devem, as pessoas não devem andar na fornicação, e estão na fornicação, estão em pregações tentando ensinar multidões, mas os seus exemplos não são conforme o que eles dizem. Dezenas de colegas já foram envergonhados pelo diabo, porque na hora de orar por muitos, quando era expulso o demônio dizia: eu não saio dessa pessoa porque você não tem autoridade sobre mim, porque você diz que não deve pecar, mas está pecando, você está na fornicação com a tua namorada, você anda desejando aquela mulher de dentro da tua igreja, você está roubando, e aí por diante. E aí vários amigos pastores já foram envergonhados na frente de muitos, exatamente porque pregam, mas não praticam. Essa é uma mensagem que eu trago a você. Você que teve chamado, ou diz que tem chamado, e tem a oportunidade de pregar, mas as tuas obras não são conforme o que tu pregas. O Espírito Santo hoje fez você ouvir essa mensagem para você se consertar. É por isso que as coisas acontecem na tua vida, não da forma que você prega, porque Deus não vai ter comunhão com aquele que está no erro. E o diabo acha graça de você, te conserta. E você que ouve e conhece alguém que prega, mas não dá exemplo, você não está sendo edificado, você não está sendo abençoado. Busque sempre pessoas de Deus verdadeiramente que estejam em consagração, em perfeição diante de Deus, para que você seja abençoado. Fica na paz e na graça, é o que eu trago para você em nome de Jesus. Amém.